Olá, dando continuidade ao Fale com o Doutor na trilha da reumatologia, estamos aqui no nosso último encontro, hoje aqui batendo um papo com o Dr. João Pedro Pereira da Cunha. João Pedro, para os amigos, está chegando em Lages agora, conhecendo aqui a nossa Serra Catarinense, cidade de Lages. Primeira pergunta que eu vou te fazer é como é que está sendo vir para Lages? Está gostando da cidade? Sem dúvida. Eu queria primeiro agradecer o convite, Caio, muito obrigado. Eu que te agradeço. Estou muitíssimo satisfeito de estar aqui em Lages. Realmente uma parte da minha família já está aqui, né? Então Beleza. A gente está colocando, eu sou natural de Curitiba, mas a gente já está colocando algumas raízes aí em Você Lages já tomou também. água do Caveiras? Eu já fui no Caveiras. Porque diz que depois que você toma, não volta nunca mais É para a mesmo? terra. É verdade. Olha aí, ó. Eu estou há 25 anos aqui. E tomou água do Caveiras. Tomou muita. Se pudesse, tomava todo dia. Bom, o bate-papo que eu vou ter com o Dr. João Pedro é a respeito de lúpus, que é talvez o carro-chefe da reumatologia, não sei se eu estou enganado, e artrose, que também é um problema bastante comum, né, no dia a dia do reumatologista. Como é que você diferencia a artrose, até essa curiosidade é minha também, Certo. A artrose de artrite reumatoide? É muito diferente ou há momentos em que você tem que buscar algum tipo de informação a mais para diferenciar? Existem alguns conceitos que eu acho que são importantes. A artrose, o principal sintoma da artrose é a dor articular. E essa dor articular tem uma característica que a gente chama de característica mecânica. Então, o que é isso? É uma dor que habitualmente piora com o movimento. Essa dor pode ser tanto nas mãos, quanto nos joelhos, no quadril, em várias articulações, existe esse comprometimento de dor. Além disso, na artrose não existe uma rigidez matinal, um travamento de manhã tão pronunciado. Vamos fazer um paralelo com a artrite reumatoide. Isso. A artrite reumatoide é um quadro inflamatório, então existe uma rigidez, um travamento pela manhã, que habitualmente é de mais de 30 minutos, às vezes 1 hora, 2. Então a pessoa acorda, vamos imaginar, com as mãos travadas, e ao longo do dia, com a movimentação, isso vai melhorando. Vai melhorando. Na artrose é o contrário. Habitualmente a dor, ela piora com o movimento. Com o movimento. Exato. O cara acorda bem e vai ficando com dor. Exato. Conforme vai movimentando. Isso é uma das características importantes. A artrose normalmente não tem aumento de volume articular. Pode existir um quadro inflamatório? Pode. Mas isso é importante na definição por meio do exame físico. Então o reumatologista, por meio do exame físico, pode fazer essa diferenciação. Existe uma característica também da artrose que é a crepitação. Então são estralos nas articulações. Certo. Isso é uma característica que no também... exame clínico também você percebe Exato. isso. Muitas vezes o paciente Ele mesmo ele nos escuta o clique. conta isso. Ele sente, às vezes ele escuta, mas às vezes ele sente ao movimentar a articulação, sente esses estalos. Certo. E necessariamente dói ou não? O quadro de artrose, ele pode ser sintomático ou não. Se nós pegarmos pessoas acima de 60 anos, vamos considerar acima de 60, 70 anos, se a gente fizer radiografia nas articulações de todas elas, uma grande parte, talvez a maioria, vai existir alterações que nos sugerem artrose. Só que uma parcela dessa população não vai ter sintoma nenhum. Então, a gente pode ter o achado no raio-x ou nos exames de imagem com a pessoa sem sintomas. Isso é possível. Interessante, você vai fazer um exame de rotina e descobre uma artrose. Exato, por isso que o mais importante na avaliação é a consulta, para a gente, durante a entrevista, durante aquele período inicial que nós conversamos com o paciente, a gente identificar se existe, durante essa entrevista inicial, sintomas que surgiram artrose, para a gente poder pedir o exame baseado nisso. Nunca a gente faz o exame de raio-x ou interpreta o exame de raio-x ou de ressonância, algum outro, isoladamente. É sempre baseado numa história que o paciente nos conta anteriormente. Por falar em raio-x, essa é uma outra polêmica, né? Porque eu não conheço ninguém, João, que não abre o envelope do raio-x. Eu não conheço. Aqui no laboratório, a pessoa já sai abrindo o envelope. Ela recebe e já abre. Certo. E já começa a perguntar o que é aquilo ali, né? Então imagina como ela abre aquele laudo do raio-x, né? E ali nessas informações todas dos achados radiológicos ali, você tem o osteófito, né? Certo. E as pessoas, às vezes, a presença de osteófito já acha que está morrendo, que tem câncer, que sei lá o quê. Porque, afinal de contas, não sabe o que quer dizer aquilo. Daí era para ela estar lendo aquilo, né? Certo. Pelo contrário.
O que significa isso e qual é a importância disso na doença? Perfeito. Então, o achado de osteófito, ele é um achado que existe pela alteração da articulação. Então, a articulação com artrose, a primeira estrutura lesada é a cartilagem. Então, é uma doença degenerativa. É uma alteração crônica em que existe lesão da cartilagem. A lesão da cartilagem, ela depois, num processo de destruição com o longo do tempo, pode existir, a parte do osso que está próximo da cartilagem, começa a ter algum tipo de reação e existe um crescimento do osso ao redor da cartilagem. Então, a articulação começa a responder a esse estímulo, a essa agressão. Na artrose, um dos achados que a gente vê comumente, é muito frequente, é o achado de osteofitose, certo. Que é esse achado desse prolongamento ósseo marginal. Existe, claro, não é só isso que aparece, né? Outros, se a gente for comentar, outros achados é a redução do espaço da articulação. Pode existir alguns cistos também. Certo. O osso, aquele osso que fica próximo da cartilagem, fica um pouco mais esbranquiçado na articulação. Então, são algumas características que nos ajudam a fazer esse diagnóstico. Certo. Como é que é o tratamento da artrose? A artrose tem várias possibilidades de tratamento. Se a gente for elencar, né, existem alguns tratamentos que são muito importantes e são corriqueiros, que um deles é a mudança do estilo de vida da pessoa, né? Nos pacientes que têm artrose, por exemplo, dos joelhos, do tornozelo, ou de articulações do quadril, de articulações que sustentam peso, uma medida importantíssima é a perda de peso. Perda de peso. Quanto menos peso, menos a articulação vai sofrer. Isso é uma das principais atitudes. Outra, que é muito importante também, é o fortalecimento muscular. Então, a gente tendo um músculo forte, tendo a estrutura muscular forte, a nossa articulação fica protegida. Isso impede da progressão da doença. Então, esses dois fatores são muito importantes. Isso deve ser personalizado. O reumatologista, a musculação seria um bom auxílio aí? Sem dúvida nenhuma. Isso tem que ser muito personalizado, Caio, porque cada paciente tem um sintoma, cada paciente tem uma alteração. Então, a gente tem que fazer isso de uma maneira personalizada. Inicialmente, vou dar um exemplo. A gente propõe para o paciente fazer uma fisioterapia convencional. Uma fisioterapia convencional. Um exercício físico que é interessante para o paciente que tem uma artrose, que está sintomático, é um exercício na água, um exercício aquático. Claro. Porque a gente não tem impacto na água. Né? Então veja que... A água é uma maravilha. Né? Ótimo. Sim, exercício na água, além de ser prazeroso pra caramba, é muito, né? Cair na água já é um prazer. Sem dúvida. Se exercitar na água é muito bom. As pessoas podiam descobrir mais isso, né? Prazer que é você estar ali, a água, além de tudo, massageia, né? Acho que é o único exercício que existe que você faz o exercício sendo massageado ao mesmo tempo. É verdade, né? É verdade. E a gente tem evidência que na prática o reumatologista percebe essa melhora mesmo, porque a gente precisa manter a musculatura forte. Isso é muito importante. Bacana. Eu estou chegando nas conversas com os reumatologistas, na nossa trilha, que é o nosso último programa hoje, no meu momento. Certo. Porque fui e sou um fã incondicional do Dr. House. Assisti a série inteira, do começo ao fim, fiz maratonas de Netflix, como vários que eu conheço que fizeram, né? E a gente, durante os episódios, muitas vezes, não era de vez em quando, era quase todos os casos mais complicados e tal, havia uma reumatologista na equipe dele e ela sempre levantava a hipótese de lúpus. Certo. Vamos falar um pouco sobre o lúpus? Fala um pouco pra gente sobre o lúpus. O lúpus é uma doença fascinante e muitas vezes as pessoas conhecem a reumatologia pelo lúpus. Né? Então, para a gente fazer um panorama do que é o lúpus, eu acho que você tem alguns conceitos que são importantes. O primeiro deles que é mais comum em mulheres. Então, é uma doença habitualmente mais comum em mulheres. E é mais comum em mulheres jovens. Então, essa é a população que vai ser afetada mais facilmente. Existem alguns sintomas do lúpus que são mais comuns. Alguns sintomas que são comuns cansaço, fadiga. Isso a gente vê, a pessoa nota essa fadiga de uma maneira crônica, então faz meses que está com esse mal-estar. Muitas vezes a gente percebe perda de peso também. Lesões na pele, são lesões que são muitas vezes desencadeadas ou pioradas pela exposição solar. Então, uma grande marca da doença do lúpus
que até dá o símbolo do lúpus, talvez vocês já viram, é uma borboleta. Então existe uma lesão que chama lesão em asa de borboleta, uma região da bochecha, uma região da face, que existe essa lesão avermelhada desencadeada pela exposição solar. Essa é uma clássica, é uma marca. É uma marca. É quase diagnóstico já. Olhou, temos que tomar cuidado. Tem coisas que podem confundir. Com certeza, tem inúmeras doenças que podem fazer lesões parecidas. Isso é comum no consultório do reumatologista. A pessoa chega com uma lesão na face perguntando ou com receio de ter lúpus. E a gente tem que fazer uma anamnese, uma conversa muito detalhada para a gente identificar quais são as situações, se é de fato lúpus ou alguma outra doença. Certo. Além das lesões de pele, que são muito comuns, o quadro articular, a dor nas juntas é muito frequente. Então a gente pode ter dor nas juntas, travamento pela manhã, então a pessoa acorda travada, vai melhorando ao longo do dia. Além disso, a gente pode perceber que o lúpus ele atinge várias partes do nosso corpo, né? Certo. Uma outra possível órgão que é afetado são as pleuras, o pulmão e a pleura, que é aquela membrana que recobre os pulmões, né? A paciente pode ter dor no peito, uma dor ao respirar. Além da mesma maneira, é uma complicação da doença. Com certeza. Uma evolução ruim. E às vezes a gente percebe isso já de início. Né? A membrana. Tem algum momento da vida que normal, existe alguma faixa etária mais comum de surgir o lúpus? Habitualmente são jovens. Jovens. O lúpus ele pode estar presente nas crianças, nos jovens e nos idosos. Né? Então, ela pode estar presente em qualquer fase. Só que a gente tem uma maior prevalência. Então, a maioria da população que tem lúpus é acometida nessa faixa etária. Mulheres jovens. Exato. E é interessante citar tem algum fator que desencadeia uma doença genética? Como é que de onde vem o lúpus? Sim, o lúpus existe uma predisposição genética, isso a gente percebe. E existem alguns fatores muito pouco conhecidos atualmente que fazem esse gatilho. Então a pessoa tem uma predisposição genética, existem alguns gatilhos que fazem a doença se algo emocional pode ser também? Não tem muito claro assim na literatura médica para caracterizar que foi por causa de algo emocional. Tem algumas hipóteses relacionadas a alguns quadros virais, algumas infecções. A gente sabe que a mulher é mais acometida por uma questão hormonal, né? Então tem várias situações que predispõem, que podem ter assim esse gatilho para começar a doença. E o que é o lúpus? O lúpus ele é uma doença inflamatória crônica, uma doença crônica autoimune. Certo. Eu acho que esse conceito de autoimune é interessante, que a população ouve muito autoimune, mas o que é? O que é autoimune, né? O que é autoimune? A gente tem inúmeras doenças autoimunes, na reumatologia várias delas, o lúpus, a artrite reumatoide, espondilite anquilosante, mas o que é a autoimunidade? Nós temos um sistema de defesa no nosso organismo. Esse sistema de defesa combate infecções, por exemplo, bactérias, vírus ou muitas vezes células que estão danificadas no nosso organismo. Esse sistema de defesa elimina essas estruturas que são ruins para o nosso corpo. Na autoimunidade existe uma desregulação disso. Então o nosso sistema imune começa a agredir ou fazer lesão em locais do nosso corpo que são células normais. Muitas vezes nas articulações, com produção de alguns mediadores, anticorpos, faz lesão na junta, pode dar artrite, faz lesão na pele, pode dar lesão de pele, faz lesão nos rins, que é um quadro grave que o lúpus pode acometer, faz uma doença grave que chama nefrite, que é uma inflamação dos rins, no cérebro também a gente pode ter. Então perceba que é uma doença que pode ser acometida, todos os sistemas do nosso organismo podem estar acometidos. Também mais uma que quanto mais cedo, importantíssima, né? Começar um tratamento precoce. E o tratamento é complicado, ele é simples? Como é tratar lúpus? O tratamento do lúpus, da mesma maneira, tem que ser personalizado. Certo. Existem medidas que é a atividade física, a alimentação adequada, isso é fundamental, uso de protetor solar, como existe essa predisposição à lesão de pele ou outras manifestações pela exposição solar, o paciente deve usar regularmente protetor solar. E dependendo da manifestação clínica, existem determinados medicamentos para a gente utilizar. No lúpus que não tem um acometimento de órgãos grave, que o paciente não tem um acometimento mais grave, nós usamos algumas medicações. Quando existe esse comprometimento grave, vamos dar um exemplo, os rins ou o cérebro, muitas vezes os pulmões, a gente tem que fazer um tratamento mais avançado, com medicações mais potentes, para tirar desse quadro grave. Né? E depois, aos poucos, isso é feita a retirada dessas medicações e é feito esse manejo. Então, o lúpus ele não tem cura?
Ele vai permanecer sendo controlado, sendo... Perfeito. É isso. Perfeito. Essa dúvida é bem interessante, porque o lúpus, ele não existe uma medicação atualmente que a gente faça que a doença inexista, que a doença vá embora. Então não existe uma medicação que eu faça que o lúpus é curado. Certo. Isso não existe. Mas o que existe é controle da doença. Muitas vezes, com as medicações e com visitas frequentes ao reumatologista, a gente consegue identificar alterações precoces. Então, aquela alteração no exame sutil que o médico reumatologista faz, modifica a medicação, inclui uma medicação e evita de ter quadros graves. Então, essa que eu vejo a maneira mais importante, é fundamental para a gente ter uma boa qualidade de vida no paciente com lúpus. A gente tem um tratamento precoce e uma Isso também é bom eles seriada. saberem, as pessoas que estão vendo a gente, que há qualidade de vida para o paciente com lúpus, Com certeza, né? as pessoas, muitos bom pacientes isso. com lúpus vivem normalmente. Bacana. Sem dúvida. Você sabe que eu vou te contar uma curiosidade? Eu sou do tempo que a gente fazia diagnóstico de lúpus no laboratório. Ali a nossa parte do diagnóstico era pesquisa de célula LE. Células LE. Células perfeito, LE. Eu fiz muito isso, cara. Trabalhoso pra caramba vou fazer. Fiz muito. Legal. E achei algumas, viu? Achei algumas. Atualmente a gente não utiliza... Está tudo muito mais fácil, né? Mas com tudo certeza é um dado histórico muito interessante. Mas é uma história a gente participou, eu tenho 30 anos de carreira, né? Que legal. Participei de muita coisa antiga e fui vendo também o laboratório crescer e poder ajudar muito vocês. Tomara que a gente possa, cada vez mais também aqui na nossa praia, ajudar muito a medicina, cada vez poder proporcionar essa qualidade de vida para os nossos pacientes, né? Cara, muito obrigado pela tua presença aqui. Mais uma vez, seja bem-vindo a Lages, a Santa Catarina. Que você tenha muito sucesso aqui. Obrigado. Tá? Que você possa praticar a tua medicina e seja feliz na nossa cidade. Muito obrigado. Lages é uma cidade que faz a gente feliz. Sem dúvida. Né? Você vai sentir isso no teu dia a dia. Eu já estou sentindo, sem dúvida. Muito obrigado. Dr. João Pedro, reumatologista, esteve aqui com a gente falando sobre lúpus, sobre artrose, encerrando a trilha da reumatologia. Obrigado a você que acompanhou a gente nos 4 programas. Um grande abraço e até o próximo Fale com o Doutor. Tchau, tchau.